Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês quantos dB, ou seja, qual a atenuação a gente tem em 1 km de fibra óptica, tá? Imaginei que você tem um cabo aí, drop, uma fibra óptica, né, com extensão de 1 km e a gente vai analisar, segundo as normas, né, quanto que esse cabo aí ele atenua de sinal, tá? Lembrando que o enfraquecimento do sinal, né, a perda de sinal, digamos assim, na área de fibra óptica a gente chama aí como atenuação, né, que naturalmente trata-se aí de ter um enfraquecimento do sinal, né, por conta aí ou do comprimento do cabo ou de obstáculos e tudo mais, tá? Então no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês aí qual é, né, na verdade isso é bem variável, vai depender do tipo de fibra, vai depender também do comprimento de onda usado e vou apresentar aí para vocês, né, a fibra mais comum utilizada pelas operadoras e qual a perda aí que a gente vai ter, né, média aí por quilômetro de fibra, tá bom? Só que antes de iniciar aqui no conteúdo de fato, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, curte e compartilhe esse vídeo para que semanalmente a gente continue trazendo assuntos como esse, tá bom? Chama a vinheta. Pronto, pessoal, como eu informei, no vídeo de hoje eu venho trazendo aqui para vocês o quanto de sinal, tá? 1 km de fibra óptica ele atenua, ou seja, se você inserir ali um sinal na sua fibra, depois que ele percorrer 1 km ou mais, tá? Que você pode fazer o cálculo aí para mais quilometragem, digamos assim, quanto que ele vai enfraquecer, quanto que ele vai atenuar, e essa prática é muito utilizada aí em projetos, né, de rede de fibra óptica justamente para dimensionar, né, até onde o sinal vai chegar, qual tipo de laser, qual potência eu tenho, né, ou você aí tem que utilizar para montar a sua rede, para que você siga os padrões de qualidade, tá bom? Vamos lá para o nosso conteúdo. Galera, vejam só, né, quanto que o sinal perde aí, entre aspas, tá? 1 km de fibra, perde ou atenua, tá bom? Eu peguei aqui essa dúvida, né, do nosso inscrito aí, o Lennon, tá? Que ele trouxe o seguinte, ó, qual o padrão, pela norma, tá? Que 1 km de drop óptico pode ter de atenuação, tá? O drop, pessoal, para quem não sabe, é a fibra óptica, é o cabo de fibra óptica aí que é utilizado para fazer a ativação do cliente final. Ou seja, aquela instalação propriamente dita que sai ali da caixa, do poste, da CTO para dentro da casa do cliente, tá? Lembrando que ele usa o mesmo tipo de fibra que o cabo AS, aquele cabo mais grosso com 124 fibras, enfim, também utiliza, tá? Isso é, né? Se eu quiser medir para ver se está ok antes de usar, conectorizando as pontas do carretel mesmo e medindo com Power Meter. Ou seja, a ideia do Lennon aí é testar, por exemplo, uma bobina de cabo drop, pode ser uma bobina aí de 1 km, conectorizando as duas pontas, né, inserindo o sinal em uma das pontas do drop e vendo quanto que sinal vai sair na outra ponta e analisar aí se a perda está dentro do aceitável, tá? Então vamos começar a analisar aqui o nosso cenário. Vejam só, pessoal, primeiro ponto, para a gente fazer esse tipo de teste, nós temos que saber qual o comprimento de onda que a rede vai estar utilizando. Por exemplo, eu peguei aqui o exemplo clássico da rede GPON, que é uma rede muito utilizada pelas operadoras e provedores, tá? É uma rede de fibra óptica aí com padrão gigabit, que a porta aqui da OLT consegue conectar aí até 128 clientes, tá? Mas a informação que a gente precisa não é bem essa. Nesse primeiro momento, eu preciso saber, se tratando de GPON, quais os comprimentos de onda que ela usa para downstream e para upstream. Ou seja, qual o comprimento de onda que a OLT usa para mandar sinal para o cliente e para receber o sinal que vem das ONUs que estão lá no cliente. Por que eu preciso saber disso? Porque, primeiro ponto, uma rede, seja ela de fibra, rádio, 3G, 4G, rede móvel, ela é bidirecional. Então você consegue enviar e receber informações naturalmente. Seria o famoso download e o famoso upload, tá? RX e TX. E se tratando de fibra óptica, eu tenho também dois sentidos para enviar e receber dados, e cada sentido ele utiliza um comprimento de onda diferente. Digamos que é uma frequência de luz dentro da fibra, tá? E se tratando do GPON, pessoal, a gente utiliza o 1490 nanômetros para downstream, ou seja, para enviar dados aqui, ó, para os clientes, tá? E 1310 nanômetros para upstream, que seriam os dados que vêm do cliente para OLT, ou seja, seria o upload, por exemplo. E para cada comprimento de onda, pessoal, a gente tem uma atenuação
de sinal dentro da fibra óptica por quilômetro. Por isso que eu falei que é variável. Veja o seguinte, ó. Em 1490 nanômetros, a gente tem 0,23 dB de atenuação a cada quilômetro de fibra. Enquanto em 1310 eu tenho 0,35 atenuação, dB, né, de atenuação a cada quilômetro de fibra. Então veja que eu não posso cravar simplesmente quanto que uma fibra perde por quilômetro, porque eu tenho que analisar em qual comprimento de onda eu estou fazendo essa análise, tá? Dito isso, vamos analisar aqui alguns cenários, ó. Vamos lá. Imagine um cenário fictício que nós temos aí 10 km de fibra. Então você tem um cabo aí de 10 km lançado. Nesse momento a gente vai desconsiderar conectores, fusões e outras atenuações. A gente vai levar em consideração apenas o comprimento da fibra, tá bom? Então a partir do momento que eu tenho 10 km de fibra lançado, tá? Em uma rede GPON. Por que eu estou falando sempre de rede GPON? Porque eu sei que no GPON, como eu citei, para dar o upstream a gente usa o comprimento de onda 1490 e para o upstream 1310. Então vamos lá. Quanto que eu sei, né, que perde aí? Como que eu posso fazer, na verdade, para saber quanto de sinal vai atenuar 10 km de fibra óptica? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar a perda aí que a gente tem para o downstream, tá? Downstream é o sinal que vai para a casa do cliente, ou seja, ele vai em 1490 nanômetros, tá? Aí no GPON, e eu tenho 0,23 dB de perda de atenuação a cada quilômetro. Se o cabo tem 10 km de extensão, eu vou multiplicar 0,23 vezes 10, que eu vou ter 2,3 dB de atenuação. Ou seja, em um cabo de 10 km, lembrando que eu estou desconsiderando aí fusões e qualquer outro tipo de atenuação, estou levando em consideração só por comprimento de onda e distância do cabo, tá? Nesse cabo de 10 km, eu vou ter 2,3 dB de atenuação. Agora veja como é interessante a relação do comprimento de onda, por isso que é importante entender isso. Se eu estiver analisando no sentido contrário, ou seja, o sinal aí que sai da casa do cliente e vai para OLT, tá? Seria o upstream, seria o upload, digamos assim, o cenário já muda um pouco. Por quê? No upstream, eu uso o comprimento de onda 1310 nanômetros. Isso é padrão do GPON, tá? Das redes GPON. 1310 nanômetros. Em 1310 nanômetros, a gente perde aí, a gente atenua 0,35 dB a cada quilômetro. Então vejam que eu vou pegar o 0,35, multiplicar por 10, que é o mesmo cabo, é o tamanho do cabo, a única diferença é que o sentido do sinal está voltando, tá? E eu vou ter atenuação de 3,5 dB no cabo de 10 km. Então vejam só como é interessante. Quando eu analiso no sentido do sinal que vai para a casa do cliente, a gente atenua, a gente perde 2,3 dB. Quando eu analiso o sinal que retorna, a gente já vai perder no mesmo cabo 3,5 dB. Então, por isso que a gente não pode exatamente cravar quanto que perde, simplesmente cravar quanto que perde de sinal em 1 km de fibra, porque depende do comprimento de onda. Mas vamos lá, a dúvida que o Leno trouxe. Se você pegar aí uma bobina de 1 km de fibra, e lembrando que isso, pessoal, é em fibras monomodo, tá? O cabo drop geralmente é monomodo, que é fibras aí, é o tipo de fibra utilizado aí para lançamento externo. Então, no exemplo que o Leno trouxe, ele tem 1 km de fibra no drop, por exemplo, ou numa bobina, tá, de drop. O drop geralmente é monomodo. Então, é simplesmente você pegar e levar em consideração esse número aqui, ó, 0,23 dB, se você for realizar a medição no comprimento de onda 1490, 1490 nanômetros. Então, você vai lá no seu PowerMeet, configura o comprimento de onda em 1490, faz 2 conectores. Cada conector, pessoal, geralmente ele pode perder no máximo até 0,5 dB, tá? Então você tem que levar em consideração isso também. Você vai fazer um conector em cada ponta do cabo na bobina, usar o comprimento de onda de 1490, tá? E na outra ponta do cabo é para você ter uma atenuação aproximada aí de 0,23 dB, porque é a perda que a gente vai ter por quilômetro, tá bom? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, explicando um pouco, né, de quanto que perde aí 1 km de fibra, quanto perde de sinal, né, 1 km de fibra óptica, quanto que atenua. Qualquer dúvida já deixe aí nos comentários, que assim que possível a gente vai verificar. Até a próxima!